pedir ao irmão Lucas que ficasse lá no fundo, cuidando da porta, Lucas. Se chegar alguém, tu recebe com o mesmo amor que tu nos recebeu na tua casa. Amém? Amados, meu nome é Rogério. Amor, vem cá. Preciso fazer uma pergunta para ela. Eu quero pregar hoje? Ah, então eu quero. Amados, essa é minha esposa, são 35 anos de caminhada juntos, apenas 4 filhos. Só 4 filhos. Exageramos, né? Não. A medida certa, era o que nós podíamos, né? E nesse tempo todo, já há mais de 20 anos servindo juntos ao Senhor. Hoje fazemos parte, congregamos, somos membros ativos da PIB Erechim, Primeira Igreja Batista em Erechim, da Convenção Pioneira. E estamos aqui porque fomos indicados pelo nosso pastor, o pastor Daniel, para acompanhar vocês nesse momento de transição, nesse momento em que o pastor Abimael foi viver uma nova etapa na vida dele, e a igreja aqui em Marau começa também a viver uma nova etapa, né? E acabamos de descobrir que faz falta mais um aparelho de ar-condicionado ou um ventilador. Está quente, né, gente? Está quente, né? Mas que Deus nos dê o seu refrigério, amém? Amém. E passamos um final de semana maravilhoso. Chegamos aqui ontem perto das 11 horas, na verdade 11 horas e 6 minutos nós conseguimos estacionar aqui na frente. Fomos recebidos com muito amor pelos irmãos, nos alimentaram bem pra caramba. Tivemos a oportunidade de passar a tarde em comunhão, depois à noite tivemos mais um momento de comunhão, comendo de novo, né? Os irmãos não economizaram em nos alimentar, estamos voltando mais gordinhos para Erechim, né, meu bem? E hoje não foi diferente, né? Fomos lá para o sítio da Maria e do Gilson, e mais uma vez tivemos um momento de comunhão maravilhoso, nos alegramos na presença do Senhor, comemos um carreteiro maravilhoso. Ela disse que não tinha experiência, imagina se tivesse, né? De fazer o carreteiro para bastante gente. E pessoal, nós estamos maravilhados com a recepção de vocês. O meu pedido é que Deus nos use para abençoar a vida de cada um de vocês, de cada família, mas o meu pedido também é que, se nós realmente viermos para cá, né, nós já despachamos os filhos de casa, nós estamos procurando casa aqui, então se der tudo certo, nós realmente viermos para Amaral, é que vocês também cuidem muito bem de nós. Somos seres humanos, né, como se a Bíblia diz, né, que Elias foi um ser humano sujeito às mesmas falhas de qualquer um de nós. Então imagina nós, coitadinhos aqui, somos todos iguais e precisamos do cuidado, do carinho, do amor, da compreensão e acima de tudo, do perdão de vocês, porque com as suas falhas que somos, poderemos deixar tudo bem em seguida, bem ali, né? Ou poderemos também caminhar em união e unidade, como nós oramos antes do culto, podemos caminhar anos e anos em unidade, até que chegue o momento de Deus nos levar para um outro local e nós deixarmos a igreja aqui. Esperamos que em um novo momento. Amém? Diz alguma palavra, meu bem? Não? Ela não quer falar? Tadinha? Tá, então senta lá. Deus abençoe. Amados, abram as Bíblias de vocês junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois eu conto o versículo para vocês não ficarem perdendo muito tempo. Na sexta-feira, sem ser essa que passou, na outra, nós fomos chamados para uma reunião com o pessoal agora ele falou tanto em Jumap que eu esqueci o nome, da Gevan. Fomos chamados para uma reunião com o pessoal da Gevan, pastor Tiago, o Mário Preto, estava também presente o pastor Luiz Areço, da nossa igreja mãe ali em Passo Fundo, o pastor Daniel, que é atualmente o meu pastor, né, lá de Erechim, e o Vini, presidente da igreja ali em Passo Fundo, estava nessa reunião também. Ali eles nos contaram a situação, né, de transição da igreja, né, que eu não sei se para eles foi uma surpresa, mas parece que aconteceu meio rápido assim essa transição. O pastor Abimael retornou para a terra dele, e eles nos falaram que a igreja tem já uma certa caminhada, né, são 20 e tantos anos de caminhada, e que 22 anos de caminhada, e que a igreja ainda é uma congregação de Passo Fundo. E enquanto nós conversávamos ali, Deus colocou uma palavra no meu coração. E a Carla deve lembrar, ela estava na reunião junto comigo. No momento que nós fechamos a chamada ali no Google Meet, eu disse para ela: eu já sei o que eu vou pregar no domingo.
E quando eu fui estudar a palavra, meus irmãos, quando eu fui preparar a mensagem, vinha muito forte no meu coração o meu sonho de igreja. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a ver o seguinte, que lá em 2016, se não me engano, quando eu era pastor em uma outra denominação, eu fui para um encontro de pastores e uma igreja que estava começando na cidade de Mostardas, pastor Marcelo, um grande amigo meu, Marcelo Figueiró, e ali eu levei exatamente essa palavra, e era uma igreja em plantação, era um trabalho missionário. E lembrando daquele momento, eu passei a lembrar de como essa passagem tem sido forte na minha vida e como ela tem marcado a minha vida. Então eu quero compartilhar a palavra com vocês hoje a partir de duas perspectivas. Primeira perspectiva, o meu sonho de igreja. Como eu sonho em o tipo de igreja que eu sonho estar e o tipo de igreja que eu sonho ver crescendo em uma comunidade, em uma cidade. A segunda perspectiva é o sonho de Deus para a igreja. Porque se o meu sonho não estiver alinhado com o sonho de Deus, se o sonho de vocês não estiver alinhado com o sonho de Deus, de nada vai adiantar. Amém? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios, ou seja, o sim ou o não, vem do Senhor. Amém? Só que a Bíblia também diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se o nosso sonho estiver de acordo com o sonho do Senhor, a possibilidade dele realizar esse sonho é muito maior. A Bíblia também diz, não lembro agora se é Salmo 37 ou 34, mas diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E outra versão diz: deleita-te no Senhor, ou seja, tenha o teu prazer no Senhor, e não nas coisas, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que significa isso? Isso significa que se o Senhor for realmente o nosso Senhor, e Ele estiver acima de tudo e de todos, e todo o nosso prazer, toda a nossa alegria estiver nele, os desejos do nosso coração também serão dele, e Ele satisfará esses desejos. Amém? Amém. E eu gostaria de começar com uma pergunta: o que é uma igreja perfeita? Porque todos nós que fazemos parte de igreja, e eu não sou diferente, temos queixas da nossa igreja. Sempre tem alguma coisa que a gente não gosta. Eu faço parte de uma igreja que eu amo. Hoje estava compartilhando algumas coisas com o Lucas, o nosso anfitrião. Eu estava mostrando o nosso sistema de som, o nosso sistema de projeção, a qualidade da transmissão que nós fazemos. Inclusive, não vou mandar ninguém acessar aí, porque senão aí nós vamos perder o culto aqui e vamos ficar vendo o culto lá direitinho. Mas nós temos uma transmissão ao vivo pelo YouTube de altíssima qualidade, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a gente reclamava da qualidade do som, que a gente reclamava da qualidade da transmissão, e nós trabalhamos até que hoje nós crescemos muito, não o suficiente ainda, mas crescemos muito nessa área. E a pergunta continua: o que é uma igreja perfeita? Houve um momento na minha igreja em que eu não gostava da qualidade do som, estava longe de ser perfeito. Existem coisas que acontecem na minha igreja que eu continuo não gostando. Eu sou vice-presidente da igreja, segundo vice, na verdade, eu sou o terceiro a ser preso, eu brinco. Primeiro é o presidente, o segundo é o vice, e o terceiro é o segundo vice. Então dá tempo de eu fugir se acontecer alguma coisa séria lá. E, gente, ainda tem coisas que eu não gosto na minha igreja, tem coisas que acontecem lá na PIB que eu não gosto. E aí a gente faz essa pergunta: mas o que é então, Rogério, uma igreja perfeita? Para alguns, uma igreja perfeita pode ser aquela igreja que prega em cima da teologia do versículo que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Existem igrejas que constroem toda a sua teologia em cima de versículos como esse e dizem: não, irmão ou irmã, é normal que você perca o emprego, e é normal. É normal que você tenha uma doença, e é normal.
É normal que na sua doença o tratamento não responda e você fique cada vez pior e que você morra. Mas tenha bom ânimo, porque Cristo na cruz venceu o mundo, e mesmo que se você morrer, você vai estar com Cristo, e lá não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais problema. É uma teologia perfeita? É uma teologia que agrada algumas pessoas? Eu creio que sim. Só que tem outras pessoas que preferem ou que acham perfeita aquela igreja que prega a teologia do tudo posso naquele que me fortalece. A teologia do nós já somos detentores de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí por isso eu não adoeço, porque eu sou crente, eu tenho todas as bênçãos, por isso eu nunca bato meu carro, por isso eu nunca perco meu emprego, eu nunca tenho problema. Tem gente que quando olha uma igreja com esse tipo de teologia, acha que isso é uma igreja perfeita. Vocês conhecem pessoas assim? Ou igrejas assim? Eu conheço os dois tipos de igreja e eu digo uma coisa: o evangelho é muito mais do que nós nos resignarmos com os nossos problemas porque sabemos que temos a vida eterna, e o evangelho é muito mais do que nós sabemos que todas as bênçãos já nos pertencem porque Cristo morreu por nós. O evangelho é muito mais do que isso. E ser igreja, irmãos, é muito mais do que isso. E a igreja que eu sonho, irmãos, ela está descrita no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 42 em diante. Só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Cristo morreu, Lucas narra isso lá no Evangelho, que leva o seu nome, no Evangelho de Lucas. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo foi levado aos céus. Quando Cristo é levado aos céus, ele dá uma ordem, e ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos obedeceram essa ordem. Em torno de 120 pessoas ficaram reunidas em Jerusalém, orando e clamando e buscando a presença de Deus, porque eles estavam esperando esse revestimento de poder. Até que num dos dias da festa lá que aconteceu o enchimento do Espírito Santo. Eles ouviram um som como se fosse um vento, rajadas muito fortes de vento, e visivelmente eles perceberam alguma coisa que parecia chamas de fogo que se repartiam e ficavam sobre a cabeça de cada um deles. E ali eles começaram a falar em línguas que não eram as línguas deles. E quem estava lá embaixo começou a escutar eles falando das maravilhas de Deus na língua de cada um. E Lucas ainda registra que alguém perguntou assim: mas não são galileus esses caras aí? Por que essa pergunta? Porque os galileus, eles não eram grande coisa socialmente falando, eram um povo pobre, era um povo de pescadores, um povo sem cultura. Como é que eles podiam estar falando a língua de tantos outros povos que estavam ali? Se eu não me engano, são mais de 8 povos que são citados. Eles estavam falando em línguas que lhe eram estranhas, e os outros estavam ouvindo na sua própria língua. Um grande milagre aconteceu ali. E aí, alguém diz assim: esses caras então é tudo bêbado. E Pedro, famoso cortador de orelha, quem lembra do Pedro aí, né? Pedro diz assim: não tem ninguém bêbado aqui não. Se fosse da energia, ele dizia: não tem ninguém bêbado aqui. E aí ele faz aquela pregação maravilhosa, expõe as escrituras, e no verso 41 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, de 120, a igreja passou a ter 3.000 e tantas pessoas. E agora, o que fazer com essa gente? E Lucas, na sua pesquisa, porque para quem não sabe, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito a partir de pesquisa. O Evangelho de Lucas foi escrito a partir de pesquisa, não foi relato em tempo real. Jesus está fazendo isso, tem alguém anotando? Não. Foi feito a partir de pesquisa, de testemunho. Lucas fala isso no início do seu livro, e no início de Atos, ele dá continuidade a essa narrativa, porém agora, após a subida do nosso Senhor aos céus. E Lucas,
na pesquisa dele, ele descobriu como aquele monte de gente que era judeu, de repente se torna cristão, e nem existia esse termo ainda, o termo cristão, e nesse momento, eles começam a viver em comunidade. Aí vocês pensam o seguinte, qual é o nome desse bairro aqui onde nós estamos? Santa Rita, isso? Vocês imaginem que nós fazemos, por exemplo, uma festinha aqui em cima, na frente, aqui, e de repente começa a juntar gente, e toda a população, ou grande parte da população do bairro Santa Rita, do nada se une a nós. São todos eles brasileiros, provavelmente a maioria marauenses, mas cada um tem a sua casinha, cada um tem a sua família. E essas pessoas do nada ouvem a mensagem do Evangelho, se veem pecadoras e desesperadamente necessitadas de um Salvador, porque é isso que você vai ver na narrativa, ali pelo versículo 37, né? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Imaginem a população do bairro Santa Rita aqui, olhando para cada um de vocês e dizendo: irmãos, o que faremos? Somos pecadores, precisamos desesperadamente desse Salvador que vocês conhecem. E aí nós dizemos para eles: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus, recebam-no como Salvador. E aí vocês ficam se olhando e eles: é isso que nós vamos fazer, queremos Jesus. E todos eles se convertem. E aí de menos de 120 pessoas que nós temos aqui, passamos a ter um bairro inteiro seguindo Jesus a partir do nosso exemplo. O que fazer com esse povo? E aí Lucas começa a falar como eles viviam. E aqui nós começamos a exposição do nosso texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amados, essa é a igreja dos meus sonhos, e eu creio que essa é a igreja que o Senhor Jesus sonha para essa comunidade de fé. Amém? Primeiro lugar, eles se dedicavam. Aqui no verso 46, na NVI, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio. Na Almeida, diz perseveravam. Na Almeida, tanto no verso 42, quanto no verso 46, o verbo é perseverar. Ora, o que é perseverar, se não fazer algo de forma constante, de forma intencional, esteja eu cansado ou não, esteja eu triste ou não, esteja eu com vontade ou não, eles perseveravam. E aqui no verso 46, eles perseveravam, eles se dedicavam, eles eram intencionais em 4 coisas. Primeiro, ao ensino dos apóstolos. Amados, o Samuel falou aqui sobre o que eles viram lá no Acanzeca e sobre o relativismo que estão jogando sobre nossos filhos, e não só sobre os nossos filhos, porque ele ouviu lá que homem de verdade não consome aquilo que não deve ser consumido, ou seja, não são somente as crianças, os adolescentes e os jovens, os homens também estão sendo atingidos por conteúdos e por tentações que antes só incomodavam quem era mais jovenzinho, incomodar no sentido de atrapalhar a sua vida. Existe uma pesquisa que diz que 80% dos homens têm problema com o consumo de pornografia. Isso é absurdo, é um número absurdo.
E aqui diz o seguinte, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Samuel, qual foi o antídoto que eles indicaram para vocês lá, para combater todos esses males? Palavra de Deus, o ensino dos apóstolos. Uma igreja dos sonhos de Deus se dedica ao ensino dos apóstolos. E se dedicar, meus irmãos, significa não simplesmente vir ao culto no domingo. E agora nós vamos ver, mas seguindo no texto, como eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Mas eles não se dedicavam somente aos ensinos dos apóstolos, eles se dedicavam também à comunhão. E comunhão é muito diferente de sentar em filinha, um atrás do outro, olhando para quem está pregando aqui na frente e no meio do caminho comprando meia dúzia de cabeças. Comunhão, e veja bem, antes diz dedicação ou perseverança. Comunhão é uma coisa que o cristão busca de forma intencional. Esses irmãos lá de Jerusalém, eles se dedicavam a fazer isso, se dedicavam a ter comunhão uns com os outros. E meus irmãos, voltando para o nosso exemplo aqui do bairro Santa Rita, será que todas as pessoas do bairro Santa Rita são tão legais, atraentes e cheirosas a ponto de todos nós querermos ter comunhão com todas elas? A resposta é meio óbvia. Por isso é necessário dedicação. Só que não adianta nós termos dedicação para termos comunhão com o pessoal lá de fora, porque antes eles têm que ver a nossa comunhão aqui dentro, e é isso que eles faziam. Eles se dedicavam a ter comunhão. Ter comunhão é ter em comum, é andar juntos, é caminhar juntos, é olhar para o mesmo ponto. Eu não preciso pensar, por exemplo, igual ao Ademar, em relação à política. Mas quando se trata de Cristo, só existe um Cristo que salvou a mim, que salvou o Ademar, e nós precisamos olhar para Ele com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo amor. E não só isso, nós precisamos olhar para o lado, nós precisamos olhar para esse local que tem aqui, que provavelmente está cheio de mulheres em casa, chorando e descontentes e tristes, porque foram abandonadas, trocadas por amigos e por copos de bebida. E ter compaixão desses caras, ter compaixão dessas mulheres, e juntos apontar essas pessoas para Cristo. Ter em comum, comunhão. Comunhão é muito mais do que concordar. Comunhão é decidir concordar naquilo que é vital, naquilo que é essencial. E o que é essencial para a igreja, meus irmãos, é Cristo. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Eu estou falando alguma bobagem? Cristo é tudo. Paulo diz que Cristo é tudo em todos. O detalhe é que se Cristo é tudo naquele que crê para a salvação, Cristo mesmo disse no Evangelho de João, quando ele conversava com Nicodemos, que ele é tudo naquele que está condenado, porque a condenação é por não crer no nome do Filho de Deus. É por isso que as pessoas são condenadas. Elas não são condenadas por causa da cachaça, por causa da droga, por causa do adultério, por causa do crime. Não, elas são condenadas porque não creem no Filho de Deus. Não fosse assim, irmãos, aquele homem que estava crucificado à direita de Jesus não teria salvo. Não teria sido salvo. Amém? O que condena as pessoas ao inferno é não reconhecer o nome do Senhor Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo, que se entregou pelos seus pecados, que foi morto por isso, mas que ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus. Aleluia. Amém? Eles também se dedicavam ao partir do pão. E aqui o partir do pão, ele está falando na ceia memorial que Cristo ensinou. Fazei isto em memória de mim. Eles entendendo isso como um mandamento. E meus irmãos, eu fico tão triste quando eu vejo que um cristão próximo de mim, que me ouve pregar, que me ouve falar do Evangelho e das coisas que são realmente importantes no Evangelho, não se importa de perder um culto de ceia. Eles perseveravam.
E há quem diga que eles praticavam a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, diariamente. Ai, Rogério, mas diariamente é banalizar a ceia. Amados, eles viviam para Cristo. Cristo era o ar que eles respiravam. Não existia nada que tirasse o foco deles de Cristo. Eles trabalhavam pensando em Cristo, orando a Cristo, louvando a Cristo. Tudo o que eles faziam era para Cristo, por Cristo e em Cristo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eles também se dedicavam às orações. Ontem a gente falando em oração, né, no nosso momento de comunhão lá, e alguém disse assim: a nossa igreja já foi uma igreja muito mais fervorosa na oração. Aí eu disse assim: está faltando problema, gente, vamos arrumar problema para esse povo que eles vão orar. Eles se dedicavam à oração. Gente, oração não é um negócio de quando eu tenho vontade. E aqui eu estou falando em oração junto com a comunhão. Aqui eu estou falando na oração da igreja, não a oração que Jesus mandou você fazer no seu quarto em secreto. Essa também. Mas aqui a palavra está nos falando da oração enquanto igreja, do clamor enquanto igreja, do clamor da igreja: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Do clamor da igreja: Senhor Jesus, liberta os missionários que estão sendo presos e mortos lá no Oriente Médio. O clamor da igreja: Senhor Jesus, liberta os que estão aprisionados em certos locais e com certas práticas. Liberta aqueles que estão sendo aprisionados por religiões que afastam as pessoas de Ti e levam elas diretamente para o inferno. Esse clamor, ele é responsabilidade da igreja. O clamor de: venha o Teu reino, que Jesus ensina quando Ele ensina os discípulos a orar, e nós decoramos aquela oração de Jesus e chamamos de Pai Nosso. Entender e orar em conjunto é uma dedicação que a igreja tem, e o resultado a gente vê mais em seguida. Verso 43 diz: todos estavam cheios de temor. Amados, eu demorei muito tempo para entender o significado de temor de Deus. Demorei muito tempo. E eu não sei se eu entendi a ponto de conseguir explicar. Mas esses irmãos aqui, eles tinham um temor tão grande. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles tinham um temor tão grande que a Bíblia diz que eles estavam cheios de temor. Deus não é um cara que está sentado num trono com um raio na mão só esperando você fazer algo errado para largar na tua cabeça, porque isso te dá medo. Deus é um cara que te ama tanto, 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 que Ele entregou o Filho dele para morrer em seu lugar, para que, se você crer no Filho dele, você não morra, mas tenha vida eterna. Isso deveria trazer um sentimento de temor tão grande no nosso coração, que nós deveríamos cuidar até o lado que nós olhamos, para não ofender a Deus. Esse era o temor desses irmãos. Eles estavam experimentando o amor de Deus de uma forma tão profunda, viva e transformadora na vida deles, que eles tinham medo de insinuar um palavrão. Eles tinham medo de fazer qualquer coisa, de dizer qualquer coisa que pudesse ofender a Deus. O único homem que nós vimos na Bíblia, antes de Atos 43, foi um cara chamado Jó. Ele temia a Deus de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que Deus disse: viste meu servo Jó? Olha como ele me teme. E a Bíblia diz que quando os filhos de Jó se reuniam e faziam as suas festas, os seus encontros, os seus momentos de comunhão, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus, porque ele pensava: pode ser que um dos meus filhos tenha pecado e tenha ofendido ao Senhor. Era assim que todos
Porque aqui a Bíblia diz assim: todos estavam cheios de temor. Agora, vamos parar e vamos pensar numa situação nossa. Quem aqui é motorista? Quem aqui dirige? Tem carteira, dirige? Pode levantar a mão, gente, não vou pedir o carro emprestado. Amém. A gente pode estar com o carro todo certinho, né? O carro todo certinho, documento em dia, carteira em dia, estou de cinto, não estou de chinelo, estou de tênisinho ou sapatinho. E aí tem uma blitz e o guarda manda parar. Mesmo estando com tudo certinho, não dá aquele friozinho na barriga? Se alguém disser que não dá, eu quero aprender o que fez, porque dá. Vai que ele acha alguma coisa que eu não vi, né? A gente tem temor da autoridade, de alguém que nós não conhecemos, que sabemos que tem autoridade para nos multar, para talvez tirar o nosso carro, mandar a gente a pé para casa, chamar um guincho. Mas aquele que está 24 horas por dia conosco, aquele que entregou o seu Filho para habitar no nosso coração, muitas vezes nós não temos temor. E não pensamos no que falamos, não pensamos no que falamos para o nosso próximo, não pensamos no que falamos do nosso próximo, não pensamos nas palavras que falamos, muitas vezes palavras torpes, palavras fúteis. Mas esses irmãos aqui não, esses irmãos estavam cheios de temor. E tem mais uma coisa que acontecia: sinais, prodígios e maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Essa igreja, ela era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo transbordava, ele derramava, e sinais e maravilhas aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos imundos. Se fosse nos dias de hoje, pessoas eram libertas de comportamentos recorrentes, pessoas eram libertas de pecados escravizadores, pessoas seriam libertas do vício das drogas, do vício do álcool, do vício do cigarro, da ira. Vocês não têm noção de quantos homens eu conheço e convivo que lutam com a ira e perdem, porque lutam, sabem o que tem que fazer, mas na hora que acontece alguma coisa que dispara aquele gatilho, ele deixa que a ira exploda, o fruto do Espírito não se manifesta, e ele magoa as pessoas que estão ao redor dele. Não é um nem dois, meus irmãos, são muitos. O que falta nessas vidas, se eles já confessam o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador? Falta o derramar do Espírito Santo, falta o entender a palavra e se render à palavra e deixar que a palavra transforme, que a palavra lave o seu coração, lave o seu íntimo, para que ele não seja mais escravo, seja do que for. Porque, meus irmãos, Paulo diz que nós somos libertos. Paulo diz que nós somos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é liberdade. Isso é liberdade, irmãos. Por isso que eu não preciso mais brigar e escorraçar com a minha esposa. Não é porque ela ficou perfeita, é porque eu entendi que eu fui arrancado do império das trevas e transportado para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus. E isso me mostra que eu sou tão pecador quanto ela, ou pior. E por isso, não existe motivo para eu me achar melhor do que ela e escorraçar ela, tratar ela mal quando ela faz alguma coisa errada. Como deixar a esponja na pia. Amém, irmãos? Às vezes a gente quer ver sinais, prodígios e maravilhas, vendo um careca ganhar cabelo, vendo um cego começar a ver um paralítico andar. Mas lembrem do paralítico que foi levado aos pés de Jesus, através do telhado da casa. Jesus não disse para ele: seja curado. Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E quando ele foi questionado, quando ele viu que as pessoas estavam, que os fariseus, que os hipócritas estavam questionando: quem é esse para perdoar pecado? Ele diz: para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu ordeno, levanta, pega a tua cama e anda. E aquele paralítico saiu carregando a cama, e não mais foi carregado. Agora eu pergunto:
perdoar pecados? Nós não podemos. Mas nós podemos fazer alguém andar? Não, só Deus pode. Amados, se aquele homem tivesse saído dali carregado, com os seus pecados perdoados, ele estaria no céu hoje, dançando de alegria na presença de Deus, porque lá não vai haver paralítico, lá não vai haver cego, lá não vai haver, acho que não vai ter nem careca no céu. É uma deficiência, né? Queridos, todos estavam cheios de temor, e as maravilhas eram feitas através dos apóstolos. Verso 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só que frase redundante: mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não era mais meu, era nosso. Não era mais meu, é meu, mas se o Gilson precisar, não é mais meu, é dele. Não era mais meu, era meu, mas se o Ademar precisar, não é mais meu, é do Ademar. Porque eles entendiam que tudo o que existe aqui na terra, conforme diz Provérbios, eu não lembro o versículo, tudo o que existe aqui na terra pertence a Deus. Provérbios diz: honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias das tuas rendas. Honra o Senhor com teu carro, com a tua casa, com tudo que tu tem, e com a primeira parte do teu salário. Traduzindo para hoje: Rogério, mas isso é Antigo Testamento. Ok, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ninguém diz que é do Antigo Testamento. Vale para hoje. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Também é Antigo Testamento, mas isso serve para hoje. Eles tinham tudo em comum, amados. Tudo em comum. Verso 45: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós não vamos falar nesse tópico agora. E no verso 46, todos os dias continuavam ou perseveravam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições. Gente, esse povo andava junto. Agora vocês pensem comigo. Será que 3.000 e tantas pessoas andavam todas as 3.000 juntos? Tem cidade aqui na volta que tem 2.000 habitantes. Imaginem todos os dias esses 2.000 habitantes andando junto. A Globo ia vir filmar, porque que negócio é esse? A Bíblia diz que é de casa em casa. Eles passaram a se reunir de casa em casa. Eles se reuniam no templo porque era um lugar de adoração, e eles eram judeus. O conceito de templo que nós temos hoje é completamente diferente. Ele é uma necessidade para que tenhamos um local de encontro. Mas o conceito de templo lá é porque o templo, para eles que eram judeus, era um lugar de adoração. Então eles iam ao templo adorar. E aí, como Deus gostaria que nós viéssemos nos reunir no domingo para juntos adorar, celebrar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. Porque esse é o objetivo do que nós chamamos de templo hoje. Aqui nós não somos igreja. Aqui, como eu disse antes, nós estamos todos olhando para o mesmo lugar, prestando atenção numa única pessoa, com meia dúzia de cabeça atrapalhando no caminho. Aqui eu não olho nos olhos do meu irmão, eu olho na nuca do meu irmão. Aqui eu não sou igreja, aqui eu celebro. Aqui eu me reúno para celebrar. E era isso que eles faziam no templo. Só que eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão e faziam as refeições juntos. Nós temos um hábito lá na PIB, chama-se, é um hábito muito saudável, tá, gente? O nome desse hábito é churrasco. Chega quarta-feira, a gente já começa a ligar uns para os outros. Mano, já é quarta-feira, a gente não comeu uma carne junto ainda. Nós temos saudades, mas Rogério, vocês se viram no domingo, mas chega na terça, a gente já está com saudade, a gente já está ligando um para o outro, a gente já está visitando uns aos outros. E era isso que esses irmãos faziam. Eles não aguentavam ficar sozinhos. Sabe por quê?
Volta no início, eles precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles precisavam perseverar na comunhão. Não era algo que Pedro, Tiago, João disseram para eles: vocês têm que fazer. Não, eles foram tocados pelo Espírito Santo, eles foram salvos por Jesus, eles viram que eles eram um novo povo, eles não eram mais simplesmente um povo judeu, eles eram filhos de Deus, porque o Evangelho de João diz que todos os que creram, a saber, todos os que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí eles começaram a olhar: eu sou filho, tu é filho, eu sou meu irmão, a gente tem que andar junto. E eu vou contar uma coisa para vocês: tinha panelinha. Depois a gente vai ver lá em Atos 6 que tinha panelinha. Mas como é que não vai ter 3.000 pessoas? Tem que ter os grupos de afinidade. Tem que ter o grupo dos homens que gosta de jogar bola, e tem que ter o grupo dos homens que gosta de pescar, porque é muito homem. Tem o grupo das mulheres que gosta de comprar brusinha, e tem o grupo das mulheres que gosta de colocar cílios, porque é muita mulher, 3.000 pessoas. Então tinham os grupos, e esses grupos é que se reuniam de casa em casa. Nós não podemos ser infantis e pensar que os 3.000 andavam juntos o tempo todo entre eles. Não tem como nós conhecermos 3.000 pessoas e termos intimidade com 3.000 pessoas, mas tem como nós perseverarmos nas doutrinas dos apóstolos, tem como nós perseverarmos na comunhão, tem como nós perseverarmos na oração, perseverarmos no partir do pão com o grupo que nos rodeia. Não tem como nós termos tudo em comum com todas as pessoas do bairro Santa Rita, mas tem como nós termos um grupo de 20, talvez 18, talvez 15 pessoas, e termos muita coisa em comum com eles. Isso é possível, gente, isso é possível. E hoje nós somos uma igreja com poucas pessoas, e o sonho de Deus, e o meu sonho, é que nós cresçamos do mesmo jeito que essa igreja aqui cresceu. Essa igreja cresceu tanto que um dia eu e vocês passamos a fazer parte dela. Quando entendemos que somos pecadores, que nascemos condenados ao inferno e merecendo o inferno, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos revelou seu Filho Jesus, para que nós crescêssemos nele e fomos salvos. E aí nós passamos a ser irmãos desses irmãos aqui que já estão no céu. Amém? Amém. Amados, no verso 47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Essa gente louvava a Deus de verdade. Agora, como é que a gente explica o fato de eles se reunirem no local, louvar a Deus e ter a simpatia de todo o povo? Como é que isso acontecia? Eles não largaram a vida deles. Deixa eu fazer um recorte aqui. Eu estava assistindo o pastor, esqueci o nome dele agora, o pastor da Chácara Primavera lá em Campinas, esqueci o nome do cara, e ele contando uma coisa que me fez lembrar como eu olhava para os crentes quando eu era criança. Ele contando que quando ele tinha ali seus 14 anos, ele e os pais dele iam para a parada do ônibus, para pegar o ônibus para ir para a igreja, e eles iam arrumadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, com um livro preto e grosso debaixo do braço, e as pessoas na parada do ônibus ficavam olhando: olha só, é os crentes, aqueles ali são crentes, eles vão para a igreja. E ele retratou essa cena de uma maneira tão viva, assim, tão nítida, que eu lembrei de quando eu era criança e passava algum crente por mim e eu ficava olhando. A gente respirava mais devagar, porque estava passando um crente. Era tipo um ET. Era uma pessoa diferente. E hoje nós precisamos entender que se nós... Ricardo Agreste, obrigado. Assistam as pregações do pastor Ricardo Agreste, são desafiadoras. Gente,
Quando a gente olhava um crente, a gente via quase um extraterrestre, um cara que não era desse mundo, e a gente não tinha vontade de chegar perto dele. Agora, vamos ser bem sinceros, eu não quero que ninguém levante a mão agora, tá? Mas eu quero que você olhe para o seu comportamento e que você reflita. E eu vou falar do meu. Na maioria das vezes, quando eu vejo um cara que a gente qualifica como do mundo, escutando uma música baixaria, ou caminhando bêbado pela rua, ou usando algum tipo de substância, o meu primeiro pensamento, infelizmente, não é: eu preciso chegar nessa pessoa e anunciar Jesus para ele. E o mais triste é que eu acho que a maioria de vocês está comigo. A gente quer ser crente com os nossos irmãos. A gente não quer ser sal da terra. A gente não quer ser luz do mundo. Porque é confortável demais estar dentro da igreja, ouvindo uma palavra, recebendo uma oração, partindo o pão, participando da ceia e tendo a certeza da nossa salvação. Agora eu pergunto, será que era assim que esses irmãos tinham a simpatia de todo o povo? Será que quando eles se tornaram crentes, eles continuaram indo para o trabalho deles do mesmo jeito? Ou será que eles começaram a se isolar dos amigos de trabalho para não se contaminar? Sabe o que eu acho que aconteceu? Sabe o que eu tenho certeza que aconteceu? Por isso eu sonho com essa igreja. Eles chegavam lá no frigorífico, lá no Curtume, lá na metalúrgica, e eles diziam assim: Gilson, tu não sabe o que aconteceu comigo, cara. Jesus perdoou os meus pecados, Gilson. Eu descobri que eu estava indo para o inferno, e eu vi que eu sou um pecador e que eu precisava de um Salvador. E sabe o que é mais lindo, Gilson? O mais lindo é que ele não me cobrou nada. Ele fez porque ele quis. Ele decidiu me salvar, Gilson. Gilson, tu já conhece esse Jesus, Gilson? Não, tu está louco. Sim, eu estou louco porque ele me salvou e eu não merecia. Eu estava indo a passos largos para o inferno, mas ele decidiu ser crucificado lá no Monte Gólgota por minha causa. E quando ele fez isso, ele arrancou de cima de mim o fardo de pecados que eu tinha, Gilson. E agora, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o céu. O Gilson, que conhece essa história, quase chorou. Imagina quem não conhece. Será que eles se esconderam porque agora eles eram santos, povo santo? Como será que eles conquistaram a simpatia do povo? Sabe como é que eles conquistaram? Naquela época, se uma criança nascia com algum problema, fosse físico ou mental, essa criança era descartada. Sabe o que eles faziam? Eles iam lá e ficavam vigiando o local onde as pessoas jogavam as crianças fora, recolhiam essas crianças e criavam com todo amor. Naquela época, se uma mulher ficava viúva e ela não tivesse um filho para sustentar ela, essa mulher, ela estava condenada a ser uma mendiga até o final da vida. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam isso aqui, que os irmãos que tinham mais dinheiro vendiam, e pegavam o dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos, e eles diziam: não, viúva, vem cá, tu vai ter um final de vida digno. E aí essa viúva dizia: mas por que vocês estão fazendo isso, se não é essa a nossa cultura? Porque Cristo fez muito mais por nós. Nós estávamos indo para o inferno, nós tínhamos escolhido o inferno, porque nós somos pecadores, e nós tínhamos negado os mandamentos de Deus, mas Cristo nos chamou e disse: ei, eu vou morrer por vocês. E nós caminhamos com Ele durante 3 anos, até que um dia Ele cumpriu o que Ele disse e nós entendemos. E agora, viúva, nós não vamos te deixar viver uma vida miserável. Tu vai viver uma vida digna e nós vamos te ajudar. E mais, nós vamos te ensinar o Evangelho, e tu vai poder crer em Cristo, e tu vai poder ir para o céu também. Como é que não vai ganhar a simpatia do povo, meus irmãos, fazendo esse tipo de coisa?
Imagina você chegar no seu trabalho, não sei, vou dar um exemplo aqui da metalúrgica, e aí tem um companheiro seu lá trabalhando, e ele está com olheiras, e ele está trabalhando todo mole, ele está visivelmente com problema, e você chega e diz para ele assim: ô Zé, o que aconteceu com você? Ah, não foi nada. Não foi nada não, eu te conheço, você não está bem, me conta o que aconteceu. Cara, meu casamento está uma droga, meu filho está usando droga, minha mulher não me aguenta mais, eu não aguento mais a minha mulher, tudo aquilo que eu prometi na frente do padre, que era até o final da vida, é uma mentira para mim, porque não é isso que eu estou vivendo. Eu tenho vontade de sair de casa, eu tenho vontade de acabar com a minha vida, porque eu só sofro. Aí você espelhou: Zé, calma. Como é que eu vou ter calma? Deixa eu te contar, eu já passei por coisa pior, ou eu conheço alguém que passou pela mesma coisa que você, ou eu já vivi o que você viveu. Mas teve um dia, Zé, que alguém falou para mim de um tal de Jesus. Ah, lá vem tu com a tua religião. Não estou te falando de religião, Zé, eu estou te falando que a minha vida estava que nem a tua, eu não aguentava mais viver, mas um dia alguém me disse que um homem lá na Galileia morreu, foi crucificado para que eu tivesse perdão dos meus pecados, e eu nem achava que eu era pecador, Zé. Mas quando ele falou isso, isso ganhou força no meu coração, e eu entendi que realmente eu precisava desse Salvador. E Zé, primeiro eu fui restaurado, depois a minha família foi restaurada, depois o meu filho que estava usando drogas foi restaurado. Zé, eu não sei se a tua família vai ser completamente restaurada, mas uma coisa eu sei: se Jesus entrar na tua vida, tu vai conseguir viver em paz no meio de todas essas lutas, porque ele disse: no mundo vocês terão aflições. Agora o versículo que eu falei no início: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A essas alturas o Zé já vai estar chorando, e você vai dizer: Zé, vem cá que eu quero orar contigo. Explica o Evangelho para ele. Amados, se a nossa igreja fizer isso, ela vai ter a simpatia de todo o povo, e o que não aconteceu nesses 22 anos, vai começar a acontecer. Deus vai acrescentar todos os dias aqueles que hão de ser salvos, amém? Isso, gente, se chama uma igreja missional. Isso é uma igreja que não vive para dentro, isso é uma igreja que não vive para si. Eu não estou falando, gente, em transformar a sociedade, não, eu estou falando em transtornar a sociedade. Quando os cristãos chegaram, não lembro agora se em Filipos, mas em uma das cidades lá da Grécia, eles disseram assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Sabe por que transtornar o mundo? Porque naquela época 80% das pessoas eram escravas, e os escravos estavam felizes, porque estavam aceitando a Cristo. Os escravos não estavam mais fugindo dos seus senhores, não estavam mais roubando dos seus senhores, porque eles tinham um Deus que sustentava eles apesar da escravidão. Meus amados, nós vivemos num paraíso. A maioria de nós tem trabalho, a maioria de nós tem carro, a maioria de nós tem casa para morar, a maioria de nós não tem falta de comida, a maioria de nós, se tem alguma doencinha, consegue controlar. Eles eram escravos, e eles davam a vida por Cristo. Nós somos livres. Eles não tinham nada e davam a vida por Cristo. Nós temos tudo. Será que o que eu disse de brincadeira lá no almoço é verdade? Vamos arrumar problema para esse povo, que aí esse povo vai orar? Eu acho que não. Eu acho que no momento que nós começarmos a andar juntos, eu acho que no momento que nós começarmos a nos dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, a partir do momento que nós começarmos a deixar o nosso orgulho de lado e cuidar verdadeiramente uns dos outros, cuidar do coração uns dos outros, amados, nós seremos transformados, e lá fora verão a nossa transformação e se agradarão disso. O nome do Senhor vai ser glorificado.
e Ele vai trazer o crescimento que essa igreja busca. Amém? Vamos ficar de pé. Como diz o Subirá, para fazer de conta que está terminando. Queridos, como eu disse, são duas perspectivas. Uma é a minha perspectiva, a igreja que eu sonho, uma igreja que se torna atraente e irresistível para a sociedade à sua volta. A outra perspectiva é a perspectiva de Deus, que quer ter uma igreja atraente e irresistível, porque, como ele disse para Paulo, não deixe de pregar o evangelho, porque eu tenho muitos que me pertencem neste local, nesta cidade. Deus tem muitos para salvar em Marau. Ai, Rogério, mas Marau é uma cidade católica. A reforma protestante aconteceu no meio dos católicos? Ai, Rogério, mas é uma cidade muito secularizada, as pessoas são muito materialistas. Quantos reis, quantas rainhas, quantos milionários, artistas já se converteram genuinamente ao Senhor Jesus? Amados, o evangelho não tem limite. Porém, só existe um momento na palavra que Deus vai mandar anjos pregar o evangelho. Isso está relatado em Apocalipse. Hoje, a ordem é para nós. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amado, você recebe essa palavra no seu coração como sendo palavra de Deus e não palavra do pastor? Se essa palavra te incomodou, agradece a Deus, ora e busca a resposta para Ele. Se essa palavra não mexeu com o teu coração, ora, busca a Deus e se pergunta, por que a tua palavra não mexeu comigo, Senhor? Mas não fica quieto, não vai para casa simplesmente dizendo, ouvi uma boa pregação, ou ouvi uma pregação que eu não gostei. Reaja, meu irmão, reaja, minha irmã, porque Deus não colocou a sua igreja na terra para sentar em bancos estofados. Deus colocou a sua igreja na terra para que mais pessoas Ele acrescente a sua igreja. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta igreja que Tu plantaste aqui em Marau, Senhor. Muito obrigado por este tempo desafiador que Tu tens nos entregado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu falaste profundamente comigo nesta ministração, e porque eu tenho certeza que Tu falaste profundamente com alguns aqui nesta sala, Senhor. Agora eu quero Te agradecer, Deus, pelo que Tu vais fazer nessa cidade através dessa igreja, Senhor. E eu quero Te pedir, ó Deus, que Tu dê ordem aos Teus anjos, que são espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, para que eles guardem cada um aqui, Senhor, e para que nenhuma obra de mal, Senhor, venha atingir nenhum dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que nós possamos, ó Deus, dar o primeiro passo nesse novo caminho, caminhar na Tua direção, na direção da Tua vontade, para que, Senhor, em poucos meses, nós possamos colher o fruto do que Tu estás plantando aqui. Senhor, abençoa cada um aqui presente, abençoa cada família, Senhor, aqui representada. Recebe, Senhor, a oração silenciosa de cada um dos meus irmãos e irmãs, e abençoa-os, Deus. E eu Te peço mais, revela-Te soberanamente a cada um deles. Despede-nos, ó Deus, para as nossas casas, nos leva em segurança, Pai. Guarda-nos na semana que se inicia, ajuda-nos a glorificar o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sal e luz nessa terra tão caída, Senhor. Tudo isso para a glória do Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.